E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou assessor comercial do Automatiza Júnior e eu tô aqui para mais um episódio do Automatalk, que é o podcast da Automatiza Júnior. E hoje com uma carinha nova aqui do meu lado para me ajudar no episódio. Oi, pessoal, meu nome é Laura. Como o Pedro disse, eu sou nova aqui. É meu primeiro episódio, eu tô bem nervosa, mas eu espero que seja bom. E eu sou nova na Automatiza também, eu sou consultora ainda. E eu sou do curso de automação, eu tô indo pro segundo semestre agora. E nesse episódio ele é muito especial pra mim, porque é uma pessoa que eu gosto muito, eu espero que vocês gostem muito, que a gente fez com. A gente conversou com ela com muito carinho já, e eu acho que vai ser um episódio muito legal. É com a Carolina. Ela já foi estudante de automação e ela vai contar pra gente um pouco da história, da vivência dela como pesquisadora e trazer inspiração pra gente. Eu espero que seja legal. Isso, então agora a gente vai passar para nossa conversa aí com a Carolina, que nem a Laura comentou, para ter essa ideia aí da vida de pesquisadora, da vida fora do país e é uma conversa, ficou super legal, então eu posso que vocês todos vão curtir, então segue aí. E aí, galera, então meu nome é Carolina. Eu sou natural de Juí, no Rio Grande do Sul, e eu me formei em Engenharia de Controle e Automação pela UFSM no ano 2017. Tá. E aí, Carolina, então, show. Ah, tu se formou, então, que nem tu comentou aí no curso que a maioria do pessoal tá cursando aqui, que tá ouvindo o nosso podcast, que é Engenharia de Controle e Automação. E como é que foi essa tua formação aí? Como é que foi essa tua jornada acadêmica? Conta aí um pouquinho da tua experiência com o nosso curso, com a UFSM, e como é que isso aí impactou na Carolina e nas tuas ideias assim para futuro e tudo mais. Beleza. Então, basicamente, eu comecei o curso em 2012. Acho que era, se eu não me engano, a quarta turma de Engenharia de Controle e Automação na UFSM. E então a gente era basicamente 40 pessoas. E aí dessas 40 pessoas, acredito que 6 eram mulheres. Então foi dessas 40 pessoas, 6 eram mulheres. E assim, o curso, ele. Cara, o curso, ele. Eu nem sei o que eu falo. Enfim, deixa eu pensar. Sobre o curso em si. Tá. Então, basicamente, eu comecei o curso de Engenharia de Controle e Automação quando foi na metade de 2012. Era basicamente a quarta turma. E aí o curso, então, era meio bem novo, né? Então a gente estava, assim, um dos primeiros alunos. Tinha algumas coisas que eram ainda incompletas. Por exemplo, não tinha muitas coisas no nosso curso. Que nem vocês têm agora a Automatiza, não tinha Automatiza. Então, é onde que ainda não tinham coisas muito sólidas sobre o nosso curso. Além disso, não tinha muitos formandos. Quer dizer, não tinha nenhum formando ainda, né? Uhum. Que o curso tinha começado 4 anos atrás. Então, basicamente, dessas. Da, então, na nossa turma, né, entraram 40 pessoas. Dessas 40 pessoas, 6 eram mulheres. E aí, acho que dessas 40 pessoas, eu acredito que 20, não sei se 20 chegou a se formar, e eu não sei se eu ainda tem alguém que ainda não se formou, não sei dessa informação ainda. Acredito que todo mundo que tenha para se formar já tenha se formado. Uhum. Algumas coisas boas. Enfim, a minha história dentro do curso, ela é uma história bem pragmática. Não sei se pragmática é uma palavra certa a dizer, mas é bem interessante, porque eu acho que eu aprendi bastante coisa, não só coisas no sentido teórico, mas muito mais para crescimento pessoal. E isso não é não somente por causa do curso, mas é porque eu acho que fiz bastante atividades extracurriculares. Então, acho que isso me deu, me deu vontade, assim, de conhecer coisas a mais que além do curso oferecia. Dessas atividades aí,
E quais foram as que te interessaram, assim, porque como tu citou, ainda não tinha todo esse... Automatiza Júnior não tinha essa estrutura do curso, então essas atividades que tu foi atrás, elas eram oferecidas por outro curso, eram novos, como é Uhum. que se te interessou, assim, na formação? Então, aí que tá um problema, né? Porque o nosso curso era um curso muito novo, então não existia, por exemplo, a gente até tentou fazer um diretório acadêmico, não sei o que aconteceu depois, o que rolou. Então, se tu queria entrar, por exemplo, numa empresa júnior, alguma coisa, tu tinhas que buscar fora do Uhum, nosso curso, né? E basicamente eu sempre tive muita curiosidade em aprender sobre novas culturas e ter essa experiência de conversar com pessoas do outro mundo, de outro mundo. Até questão, tipo, aprender melhor meu inglês, né? Ou uhum. aprender outras línguas. E aí, por isso, a partir disso, eu lembro que eu encontrei um intercambista da Alemanha na fila do falecido Macondo. Não sei se vocês conheceram o Macondo. Uhum. Sim, sim. Vocês chegaram aí no Macondo, não? Não, eu recém tenho 19. Quando Como fechou, assim? eu tinha, quando fechou, acho que eu tinha uns 16. Eu tava no Ah, rolê com a gurizada lá por fora, mas eu não cheguei a entrar no. Nós tava dando um Meu no rolê lá sonho por Macondo. era ter fora. ido lá, mas não deu tempo. Pois é, então, na fila do falecido Macondo, gente, eu lembro que quando eu morava perto do Macondo, às vezes a gente tinha que ir na fila umas 2 horas antes de abrir o Macondo, porque um dos únicos, ahn, não é boates que tinham em Santa Maria. Uma época ali em 2013, 2014. Era uma das únicas boates que tinha em Santa Maria. Então a gente tinha que ir, tipo, 2 horas antes pra fila do Macondo pra conseguir entrar no Macondo. Nossa. Exatamente. E ainda, antes de mim, logo que eu entrei, o Macondo chegou até a ser de graça a entrada. Enfim. Ah, teve um dia, então, que eu encontrei uma intercambista na fila do Macondo. O intercambista era da Alemanha. E aí, porque um amigo meu estava trabalhando numa organização chamada AIESEC. E aí já que brotou a força divina em Carolina para conhecer melhor a organização. Quando veio a E aí, Encontros do Destino aí. Teve. exatamente, exatamente. Aí, então, eu fui querer conhecer mais sobre a organização e, então, depois, né, fazer parte da organização. E já passando para a próxima pergunta, mas não mudando muito de assunto, Uhum. tu sempre quis, assim, morar fora do país ou conhecer outras culturas ou foi uma coisa mais na universidade ou foi uma coisa que tu sempre planejou? Agora tu Uhum. mora em outro país mesmo? Como é que foi Então, tudo pra ti? cara, então, basicamente, eu comecei na organização, mas eu sempre tive uma vontade muito de viajar, porque o meu pai sempre gostava muito de viajar. Então, o meu pai era uma pessoa que gostava de viajar quase todos os finais de semana, nem que seja para qualquer lugar que fosse, nem que fosse, sei lá, para uma cidadezinha pequena, qualquer lugar que fosse, ele gostava de viajar. Então, eu sempre tive esse lado bem aventureiro por causa do meu pai. E aí, a intercâmbio era uma coisa que eu sempre queria fazer. Desde que eu entrei na universidade, eu sabia que eu queria fazer um intercâmbio. Porém, entretanto, eu não consegui fazer o Ciência Sem Fronteiras. Eu peguei, acho que a última aplicação que teve do Ciência Sem Fronteiras. E tinha pouquíssimas vagas e eu não consegui ir, infelizmente. Porque aí que tá, né? A época de 2 anos antes que eu, tinha muitas vagas. Tipo, milhares de vagas. Acho que 4 anos antes eram muito mais de milhares de vagas, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, era a época áurea do Brasil. Se tu queria, eles pagavam tudo pra ti. Tu não precisava saber nenhuma língua. Tu ia pra Portugal, gente. Eles te davam a viagem inteira de graça. Uhum. Então, basicamente, eu sempre tive essa aspiração
de fazer um intercâmbio. E aí, dentro da organização, ela me deixou com mais vontade ainda. Então, foi por isso que eu acabei fazendo 3 intercâmbios pela ESEC. E agora eu estou no meu 4º intercâmbio. E sim, eu sou doida por conhecer novas culturas, aprender novas línguas e conversar com pessoas do mundo inteiro. E isso é um dos pontos positivos aqui de Taiwan, porque tem pessoas do mundo inteiro. É real, assim. E teve alguma coisa assim que te fez decidir, algum sentimento assim que era o tempo, o timing correto assim para te tomar essa decisão, ou foi mais no impulso assim, na cara e na coragem mesmo, ou tu sentiu assim, não, realmente agora é a hora, agora eu tô indo? E seria interessante pro pessoal aqui que também não ah, que é mais interessante conhecer assim, como é que é a tua moradia aí, como é que funciona desde que tu chegou, ah, como é que tu Tá, tá morando, o que tu tá fazendo, como é que tu foi tá, parar aí, tipo, resumindo, tá. Vamos fazer E contar as tuas experiências aí, se tiver algo esse, engraçado. esse summarize aí. Vamos fazer isso. exatamente. Tá, então, primeira coisa. Eu me formei na UFSM, já tinha feito um intercâmbio para o Egito pela IESEC, fiz um intercâmbio de 2, 3 meses, agora eu não lembro direito, no Egito para trabalhar numa empresa. Eu trabalhei lá 2 anos, 3 meses, 2 anos ou 3 meses, não lembro direito. E aí, depois que eu voltei de lá, eu me formei e fui morar em Floripa e fiz o meu mestrado em Floripa. Uhum. Só que ao mesmo tempo que eu tenho 2 paixões na minha vida que eu defino elas bem grande, que é uma é vontade de conhecer o mundo e a outra é vontade de ser professora. Então, essas 2 paixões, elas que elas me guiam naquilo que eu quero ser. Uhum. Então, eu tento conectá-las. Às vezes é difícil tu tentar conectá-las, mas eu tento juntá-las. Uhum. E aí, então, fazendo o meu mestrado, eu acabei viajando para a Romênia para fazer um intercâmbio voluntário, que eu fiquei 2 meses lá, voltando, terminei logo um ano e meio depois, eu terminei o meu mestrado e aí, né, logo quando eu terminei o mestrado, eu coloquei na minha cabeça que eu não ia ficar no Brasil. Aí, para fazer meu doutorado. Eu não ia ficar no Brasil, primeiro motivo porque eu não queria mais morar no Brasil por questões políticas, não estava mais aguentando viver no Brasil por questões políticas e ver tudo o que estava acontecendo com o Brasil. Estava sendo uma desmotivação muito enorme minha conviver com isso e, além disso, com os cortes na pesquisa. Uhum. Então, eu sabia que seria difícil, seria complicado eu continuar. A gente sabe que a verba da pesquisa hoje é bem complicada, pessoal. Aí eu tenho amigos meus que também eram pesquisadores e que tiveram que buscar outras fontes de renda porque estava difícil de se sustentar somente com a verba que eles estavam recebendo para pesquisa. Fora que foi cortado muita quantia também, não só a quantia e a quantidade foi cortado, né? Então, Exato, bem, exato. Então, eu meio que coloquei na minha cabeça isso, que eu não ia ficar. E a partir disso, então, eu comecei a buscar algumas opções fora do Brasil. E aí, falando com o professor Rodrigo Guerra, que é o professor da uhum, UFSM, ele, trocando uma ideia com ele, ele me falou dessa oportunidade aqui em Taipei, porque ele conhece um professor, que agora é meu orientador, que trabalha aqui nessa universidade, que eu estou exatamente agora. uhum, E aí, basicamente, eu me apliquei para fazer o programa de PhD aqui, me apliquei para o doutorado, eu fui aceita e também me apliquei para a bolsa do governo e também eles me concederam a bolsa. Então, o que acontece aqui em Taiwan? Eu não sei da onde que eles tiram dinheiro, o governo de Taiwan, mas eles pagam estudantes de fora para vir para cá estudar. Olha só, então se vocês quiserem saber mais de oportunidades, e aí você pode fazer
2 anos da graduação, 1 ano de graduação, a graduação inteira. Você pode fazer o mestrado, você pode fazer o doutorado. Então, tem vários tipos de programas que você pode se inscrever, que o governo de Taiwan te ajuda a te dar uma bolsa, uma quantia. Isso depende muito do programa, né? Uhum. Mas te ajuda a se manter em Taiwan. Show, isso aí. Show de bola saber isso aí. É uma oportunidade bem boa aí pra todo mundo que se interessa aí por esse futuro aí. Tá Eu aí já fiquei interessada. tá aí um destino que pode ser bem interessante aí pro pessoal que tá. E já que tá falando bastante aí do país, como é que é a língua aí? Tu fala inglês, tá aprendendo a língua local? É um mix aí? Como é que é essa parte da barreira linguística aí? Tá, então vamos lá, vamos lá. O curso que eu me inscrevi, ele é um curso em inglês. Porém, entretanto, né, algumas informações elas não vêm em inglês. Então a gente tem que, sei lá, algumas informações eles enviam em chinês. Então a língua oficial deles é o chinês, o mandarim, e é o chinês tradicional. E aí tu tem que meio que traduzir. Mas assim, você consegue sobreviver bem só com inglês. Você consegue, entendeu? Não é tipo, não estou passando perrengue porque eu não sei falar chinês. Não estou passando, você consegue. O que você não vai conseguir é ir num restaurante bem tradicional. Não vai ter menu em inglês, obviamente. Tu não vai conseguir pedir a comida, porque não vai conseguir falar. Mas tu consegue usar o celular. Tipo, eu não como carne, né? Então eu pego meu celular e coloco comida vegetariana. Agora eu sei falar como é que é comida vegetariana, né? Mas se eu não soubesse, usa o Google Tradutor, né? Eu ia Então, falar, tem até uma ferramenta do Google Tradutor que é aquela que ele escaneia o que tu tá apontando, então isso aí também pode ser útil até nos restaurantes, né? Porque quando vê, tu tá pedindo um negócio ali pelo nome. mas é que assim, ó, o menu não funciona essa tradução. Ah, aí é problemático. Porque é umas palavras muito características daqui, Uhum, tipo, são coisas muito. São, são, são termos muito característicos daqui, uhum, então ele não tem uma tradução, né? uhum. Às Entendi. vezes para certas comidas. Mas assim, dá para se virar. Sobre o chinês, eu estou fazendo aula de chinês. Consigo falar? Não consigo falar. Eu falo algumas coisas muito básicas, é muito difícil. A pronúncia é muito difícil. Tu tem que Uhum. decorar os caracteres. Não é fácil decorar os caracteres. Eu sei, eu devo saber no máximo 30, 40 caracteres. Não, nem sei se eu sei isso. Então, não é muito simples assim. E como é que são as pessoas aí? Como é que são? Tem brasileiro aí? Tu tem amigos brasileiros? Como é que são as pessoas que tu convive, assim? A Tá. pergunta que não quer calar também, chegaram pedindo pra te fazer um sambinha, uma embaixadinha aí, alguma coisa assim, ou pra Teve alguma cantar coisa um Michel assim? Teló aí, um Aí Se Eu Te Pego, um negócio assim? Gente do céu. Tá, vamos lá. Posso falar? Cara, vamos lá. Brasileiros. Brasileiros tem poucos brasileiros, gente. Tem pouquíssimos brasileiros. É, tipo, acho que um dos lugares do mundo que Ásia, eu acho que não tem muito brasileiro. E Taiwan não tem muito brasileiro. A maioria dos brasileiros que tem são famílias. Então, são pessoas mais velhas, que já têm famílias, que já têm filhos. Então, eles não saem muito de casa, enfim. Sobre... Tem muito latino. Então, tem muito latino aqui. Então, tem muita gente da América. Muito paraguaio. Gente, o que tem de paraguaio é incrível. Muito paraguaio, porque eles têm uma relação com a Embaixada de Taiwan tem uma relação muito próxima com a Embaixada Paraguaia e muita Uhum. gente de Honduras, América Central. Então, se você quer aprender espanhol, por exemplo, estou desenvolvendo meu espanhol ao máximo aqui, porque basicamente os meus amigos são latinos. Uhum. Sobre o Michel Teló, samba, sim. Você fala Brasil, o que é essa samba? O que é essa Neymar? É Uhum. incrível, né? E aí, cara, sobre as festas. As festas, eu só fui em um tipo de festa aqui, que é a festa latina. E eles colocam às vezes funk. Colocam às vezes funk, olha só. E eu sou quem é a única brasileira da festa, geralmente? Eu.
Representando a Aí latinidade tá, aí tá eu louca dançando funk no meio de todo mundo. Quando toca aquele funk, dá até um quentinho no coração. A pessoa pode não gostar de funk, mas não tem. Tu Dá não o sente quentinho meio no coração. sozinha, assim, porque tu não tem outros brasileiros aí contigo, não dá uma solidão? Cara, dá. Enfim, tem alguns brasileiros. A gente tem um grupo no WhatsApp. E aí, às vezes, a gente, por exemplo, semana retrasada, a gente se encontrou pra fazer tapioca. Comer tapioca. Então, às vezes, a gente faz algumas coisas juntos. Ontem, eu encontrei um brasileiro aleatoriamente, porque eu estava falando em português com um amigo. E aí, ele chegou, pediu se a gente era do Brasil. Eu falei, sim. E aí, exatamente, encontrei ele aleatoriamente, porque ele veio com a caravana de paraguaios. Ele morava em Assunção, no Paraguai, e veio pra cá pra estudar também. Então, tem essa questão de eu me sentir um pouco sozinha, tem também. Por quê? A segunda coisa é, aqui no meu laboratório não tem. Agora só tem um casal que é estrangeiro, e aí eu não tenho muito contato com eles, e não tem mais nenhuma menina, então às vezes dá um pouco a solidão. e comentando um pouco mais dessa área de pesquisa aí, não sei se tu quer falar um pouquinho do que tu tá pesquisando aí, qual um tema geral assim, e Uhum. uma questão que sempre fica é como é que tu optou assim pela área da pesquisa. Tu já comentou que tu queria ser professor e viajar, então acho que é uma das áreas que realmente junta um pouco com isso, mas é uma área que se tu vai ver no, no geral, assim, no contexto geral, é uma área que não é muito escolhida, né? A quantia de pesquisadores que saem que entram num curso e que saem de um curso eu acho que é a menor das áreas, assim. Uhum. Tá. Vamos lá, então. Sobre a questão da pesquisa aqui, o que eu estou fazendo aqui, né? Basicamente, esse nosso laboratório aqui, ele é um laboratório de robôs humanoides. Então, as pesquisas, elas são centradas em robôs humanoides, Uhum. obviamente, né? E aí, quando a gente fala em robô é um negócio muito complexo. Então, tu pode trabalhar com a parte mecânica, tu pode trabalhar com a parte eletrônica, tu pode trabalhar com a parte elétrica, tu pode trabalhar com a área de software. Então, um robô ele envolve várias áreas, né? E aí, o meu orientador ele deixa muito livre sobre a área que eu vou querer trabalhar. Então, desde que seja dentro desse escopo, eu posso Uhum. escolher o que eu mais tenho afinidade. Sobre o maior projeto que a gente tem aqui no laboratório atualmente, a gente tem um robô humanoide. E aí, o desafio final é fazer ele dirigir uma scooter. Uma scooter é uma moto elétrica que tem aqui. Então, a gente ganhou uma moto elétrica de eu não entendi bem, é uma parceria com uma empresa aqui, uma empresa bem grande de Taiwan, Uhum. que eles vendem motos elétricas, que é chamada, se vocês quiserem pesquisar depois, oportunidades de emprego também. O nome dela é Gogoro. E aí, a gente tem essa moto aqui. E aí, basicamente, no final, é o robô, ele deve dirigir essa moto para passar no exame de. Esse exame para dirigir De moto, né? habilitação. Isso, de Pra habilitação. tirar a carteira. Carteira pro robô aí, ó. Isso, exatamente. Então, o objetivo final é fazer com que o robô consiga tirar a carteira de habilitação. Então, basicamente, esse é o objetivo final aqui desse maior trabalho, Uhum. da uma área maior assim de pesquisa. Tu tinha pedido outra coisa, hein? Qual das áreas, então, que tu trabalha mais focado, assim? Ou tu trabalha bem geralzão em tudo, assim, ou tu faz mais, programação, mecânica, Tá. eletrônica? Tá. A área que eu tô atualmente trabalhando mais, na verdade, eu ainda não cheguei a pegar o que eu quero ainda dessa pesquisa, porque eu tô. Provavelmente, próximo semestre, eu vou começar realmente, de fato, pegar um projeto para mim, Uhum. para começar a pesquisar melhor. Mas as matérias que eu tenho feito, e a única a partir das coisas que eu tenho feito, é mais na área de programação. Uhum. Então, a gente trabalha muito com reinforcement learning,
Muita questão, tipo, coisas ligadas à inteligência artificial, né? Uhum. Questões técnicas de machine learning, técnicas de reinforcement learning, tipo, algoritmos genéticos. Então, eu tenho estudado ultimamente bastante sobre esses algoritmos. E para depois, então, eu agora, próximo semestre, eu vou aplicar em alguma área do robô, esse negócio Uhum. ainda que eu não sei mais ou menos o que é. Provavelmente vai ser algum controle da direção, controle dos ângulos. Só que, enfim, é uma área bem diversa, né? Pô, isso aí, se vocês conseguirem, manda um videozinho aí pra nós que eu acho que vai chocar o pessoal aí, a Pô, motinha com... eu vou te mandar um vídeo que tu pode incluir, que é da batida da... Eles foram testar esses dias a moto e o Uhum. robô dirigindo, e aí eles bateram no negócio. Ó, Posso mandar. pessoal da edição, bota o vídeo aqui assim, ó, agora, ó, pra nós ver o robozinho falhando na carteira, viu? Não é só as pessoas que falham. As máquinas ainda não vão tirar a carteira tão rápido. Não, não é. Ainda não vão dominar o mundo. As pessoas Exato. têm tanto medo. Ainda não. É, e, e assim, eu tinha comentado, era da área da pesquisa, assim. ah, Se foi uma área que tu sempre, que nem tu comentou antes, que tu tem, teu sonho é ser professora e viajar, né? Ah, Então, eu acho que a área da pesquisa realmente uhum. liga essas duas partes, que nem tu comentou, mas, acho que daí meio que já, mas essa área da pesquisa, a gente percebe que ela é uma área que não é tão atraente, assim, digamos, pro público geral, né? Uh, Uhum. e qual foi o gás, assim, teu? Foi essa conversa com o professor, que nem tu comentou? Uhum. Ou já foi uma coisa que tu foi desenvolvendo desde o início da graduação? Tá, vamos lá. Primeiramente, sobre falar sobre as pessoas que não têm. A maioria das pessoas não tem interesse em seguir por essa área, né? Então, primeiramente, o que eu vejo é o seguinte: muitas pessoas elas estão cansadas de estudar porque 5 anos na engenharia não é fácil, 5, às vezes mais, eles não são anos árduos, não são Uhum. anos tipo, eu tô de boa aqui fazendo minha engenharia, tô curtindo Só pra alegria aqui, caralho, só good vibes. alegria, ousadia, não. Não, não é. A gente sabe que não é. Então, o que desmotiva muitas pessoas a continuarem na pesquisa, né? Porque, primeiro, você vai ter que se dedicar muito pra caralho, tu vai ter que estudar mais ainda, e tu vai ser mal remunerado, porque a gente Uhum. sabe que a pesquisa no Brasil não é bem remunerada. Então, é difícil as pessoas seguirem nessa área. Porque, primeiro, tu quer se formar, tu quer ganhar dinheiro. Segundo, tu não vai conseguir, tô brincando. Resumindo, Segundo, pesquisa só vive de amor, né? Mas aí os pesquisadores vivem de amor, né? Não. exato. Tipo, cara, nem emprego. Emprego não tá. Emprego do recém-formado não paga bem também, sabe? Então, tipo, dá elas por elas, mais ou menos agora. Não sei também. Mas assim, o que acontece? Então, é um trabalho muito árduo de continuar, né? E aí, tu fazer o mestrado, que às vezes agora muitas pessoas estão fazendo mestrado para a carreira profissional também. Porque que acontece? Agora todo mundo tem uma graduação. Então, tu precisa ter alguma coisa a mais. Então, as pessoas começaram a estudar mais, começaram a almejar pelo menos até o mestrado. Mas o PhD ainda fica um nível muito mais, tipo, distanciado, porque são mais 4 anos. Então, mais 4 anos, eles não são mais 4 anos fáceis, né? É Uhum. quase uma graduação de novo. Então, não é algo, nossa, eu vou, ainda mais no Brasil, cara, eu vou ficar mais 4 anos ganhando R$ 2.200, sabe? Que é uma bolsa da CAPES, da CNPq. Não é fácil, sabe? Não é fácil, velho. Então, realmente, eu entendo, é complicado. E aí, no Brasil, a gente não tem esse suporte, e ainda muito menos nesse governo. Sobre mim. Então, desde quando eu entrei na universidade, ou até pequena, eu sempre gostava muito de ensinar matemática, né? Então, como eu tinha falado para os meninos anteriormente, dessa conversa aqui, eu ensinava para os meus alunos invisíveis. Então, eu brincava de ensinar matemática para os meus alunos. Eu sempre tive uma inspiração, uma paixão, um desejo por ser professora.
E aí, então, desde que eu entrei na faculdade, a minha mãe sempre dizia, tu tem que estudar, enfim. E aí eu sempre tive esse desejo de ser professora, de fazer meu doutorado, sempre coloquei na minha cabeça que eu queria fazer o doutorado. Então era uma coisa que já foi super natural para mim eu ir para esta área, né? Não é uma coisa, agora decidi, vou para essa área, não. Agora a pesquisa, porque quando tu é professor, tu tem dois trabalhos, né? Um trabalho é tu ser professor e um trabalho é tu ser pesquisador. Então, geralmente, no Brasil é assim, mas tem alguns outros países que não é assim. Tu pode escolher se tu quer ser só professor para dar aula ou só pesquisador. Então, depende muito do país. Não sei se tu tinha perguntado mais alguma outra coisa. Não, era isso mesmo, era isso. E agora, uma pergunta assim um pouco, talvez tu não tenha definido ainda, mas quando tu for professor, assim, tu pretende ser professor aqui no Brasil, professor aí fora, professor em que país? Como é que... Não sei se já pensou nisso também, se ainda tá um pouco longe. Cara, então, por enquanto eu não quero voltar pro Brasil. Eu não sei ainda, não sei. Quero voltar acho que eu quero voltar para o Brasil, nem que seja um momento da minha vida para trabalhar um pouco. Eu acho que eu devo fazer isso. Eu não sei, eu sinto como um dever, alguma coisa assim, que eu devo voltar e contribuir. Porque, cara, eu estudei 5 anos numa universidade federal, depois eu fui e fiz mais mestrado, 2 anos em outra universidade. Então, eu sinto que eu tenho que voltar e contribuir um pouco também. E além disso, né, como eu havia falado com vocês semana passada, tipo, eu quero muito poder contribuir na pesquisa, com pesquisa para mulheres e melhorar a vida das mulheres. Então, quebrar muito esse paradigma do bias, tem muito bias nos dados que a gente tem. Então, é muito interessante que tenha uma pesquisadora feminina, junto com um grupo de pesquisa de mulheres, que consiga lidar com esse problema que a gente tem agora. Uhum. E o que tu sentiu, assim, que da tua graduação, que foi, assim, o necessário para ir para fora do país? Assim, teve alguma matéria que tu usou muito? Teve alguma... Ou foi mais a questão do conhecimento geral e do... Uhum. Teve alguma coisa, assim, que foi, tipo, o ponto, assim? E qual é que foi o maior foco, assim, durante essa tua transição, assim? Como é que foi essa... Tipo, tu comentou que tu foi aí por indicação, assim, e daí... Tá. Bom, eu acho que assim, ó, tem muita gente que não liga pra isso. Agora eu lembrei, né? Até porque eu era muito chacota. Eu sofria bullying bullying na universidade por causa dos meus colegas que ficavam dizendo: porque a Carolina não faz nada da vida, só estuda, porque ela não transa, porque ela fica só estudando, porque blá 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 blá. Enfim, ouvi muito. Mas, gente, se você quer seguir a carreira acadêmica, as bolsas de estudo, tudo vai gerar em cima das tuas notas. Eles vão pedir as tuas notas, eles vão pedir o teu histórico escolar. Eles vão pedir. Gente, isso é certo, entendeu? Não fiquem pensando, o histórico escolar não serve para nada. Ele vai servir. Eu já estou dizendo aqui, ó, ele vai servir. Se você fez intercâmbio, se durante a sua universidade se você participou de grupo de pesquisa, ele vai servir. Se você deu monitoria, ele vai servir. São várias coisas que ele vai servir, entendeu? Não são coisas isoladas, fatores isolados. Uhum. Claro que pode ser para uma oportunidade de emprego não vale tanto, mas para seguir na área acadêmica, vai valer. Então, isso vai ser requisito para o teu mestrado, do mestrado vai ser requisito para o teu doutorado. Então, tipo, eu acho que isso é muito importante ter noção que isso vai servir. Você vai usar essas notas que você estudou. Basicamente, eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada e que sempre queria dar o melhor de mim. E além disso, eu acho que uma coisa que vale muito a pena durante a graduação é aproveitar as oportunidades. Por exemplo, entrar numa empresa, Alô? sei lá, tentar iniciação científica.
tipo, ir vendo das coisas que você gosta, porque eu acho que é uma oportunidade de conhecer e ver o que você quer pro seu futuro também. Eu acho que foi uma boa tu comentar um pouco assim, porque, que nem tu citou, a área da pesquisa ainda é uma área meio obscura, assim, na mente da maioria do pessoal. Então o pessoal muitas vezes não sabe o que precisa para ser pesquisador, o que é bom fazer, o que vai trazer bastante benefícios. Então acho que isso deu uma clareada bem legal aí no pessoal que quer seguir a área da pesquisa. Mostra que tem futuro a área da pesquisa, tem futuro se tu quiser ir sair do país. Tem gente que quer pesquisadores, que quer gente para trazer novos conhecimentos, novas tecnologias. Então, acho que não dá para desistir assim do sonho, porque muitas vezes parece ser muito distante, assim, porque que nem tu comentou, como tem menos pesquisadores e tudo mais nas nossas engenharias locais, assim, acaba não tendo aquela afinidade com o pessoal, com os estudantes, então acaba chamando muito pouco a atenção, assim, né? Então acho que é bem interessante a gente trazer essa visão, assim, de uma pessoa aí, ó, Carolina aí de Santa Maria, que tá em Taiwan agora. Que horas são aí, mais ou menos, só pra nós ter uma noção aí. Agora são 9 da Aí, noite. ó, 12 horas de diferença aí, tá indo dormir aqui, a gente tá acordando, então dá pra, dá É pra... muito legal ver uma menina, assim. Eu já te disse, né, que eu quero seguir mais ou menos a mesma área que tu. Então é muito legal ver uma menina, assim, conseguiu ficar lá na Ásia estudando, passou por tudo, por tantos lugares, estudou tanto, sabe? Ver que tu tá conseguindo dar uma esperança. Então, acho que foi uma boa de trazer e que outras pessoas que queiram seguir a mesma área se inspirem em ti também. Não. Eu comentei esses dias com a Lelê que eu tava muito inspirada em ti, e aí. E aí isso é bom. Não de comparação, é claro, tu era uma ótima aluna, e é uma coisa difícil, mas que é bom trazer pessoas inspiradoras, é bom trazer. Gente, Bom trazer. não, só pra abrir um parênteses, eu não era tão. Eu sou aluna, não era tão. Não fui nada louco assim, Nós não. vamos deixar aqui embaixo o post do fã-clube da Carolina aí, quem quiser entrar no grupinho do... É só falar comigo, é só falar comigo, que eu sou a presidente. Preenche ali a tabela ali, se tu Ai, cumprir todos os querido, pré-requisitos e querido, fizer uma boa querido, querido. apresentação. E E já que tu comentou que agora a gente tem, que é bom entrar em EJ, por exemplo, tu acha que se, acho que no teu tempo não tinha automatiza ainda no Não, final, não. tu acha que tu teria entrado, tu acha que teria agregado alguma coisa assim pra ti? Cara, então, vamos lá. Foram os meus colegas que fundaram a Automatiza, né? Foram os meus colegas. Então, tipo, eu não sei, na real, se eu. Porque assim, o que aconteceu foi o seguinte: o rolê que eles fundaram, metade da turma era os meninos lá, e eles fundaram e não falaram pra ninguém. Então, eles só convidaram um grupinho deles pra fazer parte. Eles nem falaram com as mulheres, no caso eu, a Aldrin e a Luana, que ainda estavam no curso, então eles meio que excluíram a outra parte. Então, foi um negócio meio estranho, né? Mas eu não sei, cara, não sei. Tipo, se eu tivesse agora entrando no curso, eu acho que eu provavelmente poderia ser que eu entrasse, porque, cara, eu sou uma pessoa. A gente tem um estereótipo da galera da engenharia ser meio quieto, né? A gente. Tem muitas pessoas que são mais quietas, que não falam, e eu sou uma pessoa bem espontânea, eu falo até demais. Então, eu gosto dessas relações interpessoais, eu gosto de conversar com as pessoas, entender as pessoas, eu acho que seria uma boa oportunidade, sim. Uhum. Eu lembro que na nossa outra conversa tu tinha comentado bastante o que tu acha da relação do aluno e professor, assim. Se quiser comentar algo Ah, pro pessoal que não tava na nossa conversa, sim. o que tu acha disso? O que tu acha que a engenharia tem isso mesmo, o pessoal ser mais quieto, não ser tão, Uhum. não ter tanta empatia assim com os alunos. Se quiser falar algo disso. Aham. Bom, então, como a gente tinha conversado na semana passada, basicamente o que acontece nas relações entre professor e aluno é que, ainda mais especificamente na área de engenharia,
é que o professor acaba impondo certas coisas e os alunos acabam só, tipo, chorando, né? Que não existe uma troca, uma relação, um feedback entre o professor e o aluno. Acaba só sendo o professor expondo conteúdo e foda-se os alunos. A maioria das vezes é assim, tipo, não quero saber, foda-se vocês, eu não me preocupo com sentimento, vocês que dão um jeito de vocês. Eu nem Porque tenho sentimentos. porque eu já passei por isso, entendeu? Porque eles ficam, porque eu já passei. Se eu passei, vocês também podem. Então, tipo, é um negócio muito egocêntrico e muito, tipo, falta de empatia. Porque se eu já passei, os meus alunos têm que passar por esse estado emocional e psicológico de novo de sofrimento, sabe? E aí que a gente estava conversando nessa questão, por que a gente não pode conversar sobre? Por que eu não posso, às vezes, alterar uma data de uma prova, sendo que já tem outras provas naquela semana, para dar uma aliviada para os meus alunos? Por que eu não posso, ou às vezes até fazer um trabalho em grupo, em vez de ser um trabalho individual, entendeu? São coisas que podem ser conversadas e que não tem por que o professor ser o dono da verdade. Parece que ele quer uma vingança, né? Tudo que ele passou, vou fazer de volta para os meus Algumas alunos. frases que são comumente ouvidas é se fosse fácil não era engenharia ou coisas do gênero, já ouvi bastante de professores. É, mas não precisam, realmente não precisam tornar tudo mais difícil do que o necessário, sabe? Já é um curso difícil. Acaba sendo quase que um É, ciclo vicioso, né? Ah, eu passei por isso, vocês vão passar, e daí o pessoal que passou por isso de novo, se crescer e quiser virar um professor também, eu acho. Sim, é ridículo. É ridículo, assim. E tu sente que isso é mais localizado, assim, no Brasil, ou aí em Taiwan tem muito disso também? Tu acha que é um problema mais global ou é uma coisa mais centralizada, assim, local? E eu vejo que é um problema global. Mas, assim, eu não sei. O problema é o seguinte: eu não sei como são nas outras cursos aqui. Uhum, Eu não consigo dar um depoimento muito exato. Mas aqui as pessoas, elas são muito. Como é que eu vou. Pau mandado do professor. Eu uhum. não sei se pau mandado, ou seja, é o Mas dá pra seguinte. o aluno estrelinha, assim, o que quer ganhar a Se o estrelinha do professor, professor assim. fala, você tem que comer merda, o aluno vai lá e come a merda, Uhum. entendeu? Eles têm não sei se vocês já ouviram falar, mas eles têm uma educação baseada no Confúcio, que foi um filósofo antigo, não sei, eu não sei muito bem sobre isso, mas o que acontece na educação? Eles cumprem muito bem a hierarquia social. Uhum. Então, o professor, hierarquicamente, ele está acima dos alunos. Então, eles jamais vão questionar a identidade do professor. Uhum. Então, aqui é muito pior do que no Brasil. Se o professor manda você fazer uma coisa, não existe você questionar o professor. Para vocês terem noção, eu sou a única pessoa que questiono. Então, A cara, é brasileira e muito a diferença. A diferença diferentona. é. depois a gente fica mal falado no exterior. Tipo assim, a Carolina. Gente, sério. Então, se o professor manda comer merda, merda. É assim que eles funcionam aqui. Uhum. E contando mais um pouco agora do lado mais pessoal, assim, conta aí alguma experiência, alguma coisa, algum perrengue aí, porque a gente sabe que as melhores histórias são os perrengues, assim, da tua vida Ai. aí em Taiwan aí, como é que é o negócio. Tá, vamos. Eu tenho vários, mas é um que aconteceu recentemente. Não foi bem um perrengue, mas enfim, posso contar essa história, que é uma história muito estranha. Basicamente, alguma pessoa fez um post no Facebook procurando uma professora de português. E, incrivelmente, gente, era para ensinar português 2 horas por semana. E sabe quanto que era uma hora? Uma hora era basicamente R$ 400. Ou seja, era muita grana, Deu uma muito cortada, grana. é 1.400 ou 400? Peraí, R$ 400 Ah, por tá. hora. Não, show. É, O não. que pra mim já Sim, é, eu ah, tá acho louco? bastante. Sim. 400 horas, R$ 400 a hora. Sim, E tá louco. aí fui lá me inscrever. Me, me inscrever não, fui falar com o contato que tinha. E a mulher me ligou. Primeiro, a noção não existe, né? Eu fui falar com a mulher me ligando 11 horas da noite, numa sexta-feira. Sexta-feira.
amiga, tudo bem, você não. Você mancou, não existe, né? A pessoa não se toca. Tá, e aí eu falei, olha, não tô lá agora, a gente conversa amanhã de manhã, sem condições. A pessoa tava borracha, né? Eu tô brincando, tava bêbada ali, querendo falar de... Brincadeira, galera. Nem bebo, kaká. Aí, a gente... Tá, liguei pra mulher, daí a mulher falando comigo, no outro dia me pediu umas fotos. Por que ela quer umas fotos, né? Tipo, Pra se saber é se é pra... brasileira, né? Vai saber se não tá metendo migué, né? Pô, mas como é que tu sabe que a pessoa é brasileira, velho? Só pela foto. Brasileira é o mix mais cultural que existe. Enfim, ela me pediu umas fotos e tal, e daí eu perguntei por quê, né? E ela falou, é porque o agente quer uma modelo para ensinar português. Olha que chique, Eu- é um trabalho duplo. Tu vai na passarela falando português. Eu falei, E aí, pessoal... por que vocês querem um modelo, né? E aí eu falei, cara, não sou modelo, não sou, enfim. Aí eu mandei as fotos que eu tinha, o salário, o dinheiro era bom, pensei, vou tentar. Uhum. Aí, enfim, conversa bem, fui encontrar a pessoa, porque eu pensei que era uma empresa, Uhum. que quer que quer, na verdade, pelo que ela tinha me falado, eles queriam gravar vídeos, tipo, ensinando português para os funcionários, Uhum. enfim. Eu pensei que era nessa linha, né? Fui na empresa, a empresa chiquérrima. Tinha até uma mulher. Cara, sabe aquelas mansão que tem aquelas mulheres vestida com os negócios dando água para as pessoas? Uhum. Uhum. Tipo, aquelas pessoas que servem as outras, serviçais. Chegou Tinha uma na... serviçal. Chegou Uma na empresa, serviçal. era estilo TikTok chinês, aqueles carrão, aquelas Exa- empresas gigantescas. Exatamente. Cara é milionário, né? Mais que milionário, sei lá o que deve ser. Também o salário, Cheguei né? lá, fui falar com o chefe, com o boss lá. O cara, basicamente, quer uma pessoa para ensinar português porque ele quer comprar o passaporte português de Portugal. Porque agora Portugal está dando o direito de você comprar o passaporte, você paga uma quantidade de euros, que deve ser muito grande, e ele precisa passar na prova em outubro. Aí você faz a pergunta, mas por que diabos tu quer uma modelo para te ensinar português? E aí eu não sei a resposta, eu não sei, eu fiquei com medo porque também, gente, Mas o salário tá sendo bom, tá caindo bem, tá? mas assim, tu fica pensando, vai que o cara faça alguma merda contigo. Mano, eu Pô, não tu tá sei, do outro cara. lado do mundo, né? Vamos ser bem sinceros, É. se um máfia boss chinês aí te sequestra, nunca mais, né? Gente, não, e se me estupra, velho? E aí Não tu é. fica pensando, o É que é a bem minha complicado. palavra de uma pé rapada de um cara trilionário aqui? É um Eu sou intercambista nada. que já tá de favor aqui no país e é contra um cara ali que realmente é bem complicado Eu essa. achei muito sinistro o rolê. Achei muito Mas tá sinistro aí esse uma rolê. nova área que eu aposto que tu nunca tinha pensado, né? Ser uma professora modelo, né? Um modelo professora, no caso contrário, né? Tu no meio da passarela dá uma. Dá uma aulinha ali de programação, de robótica ali no meio da passarela, né? Essa. Gente, sério, os caras são fora da cachola, sério. E aí, outra coisa que eu acho bem inusitado aqui é que tem muito Sugar Daddy também, gente. Muito Sugar Daddy. Tá perdendo a oportunidade aí, uma brasileira aí. Deixa eu falar pra galera, meninas, se vocês gostam desse job, é uma oportunidade vocês irem para cá. Você tá cheia de boas oportunidades para as pessoas, né? Fica a dica, os caras velhão, cheio da grana. Que horror. Pô, essa eu não tava Ai, esperando que aí. bom saber. Eu pensando, não, ela vai comentar um pouco das curiosidades sobre a culinária, sobre os costumes aí, já vai lançando uma oportunidade de emprego aí, pessoal. Qualquer coisa, entre em contato aí que a Carolina tem um grupinho dos Sugar Daddies asiáticos aí.
Não, gente, sério, cuidado, na real, cuidado mesmo, né? Porque isso aí pode ser bem, bem complicado. Mas tem bastante. Diz que a prostituição aqui é muito grande, inclusive isso é um problema que tem que ficar de olho. Então, E sobre a só pra comida, assim, alertar. como é que. Deve ser bem diferente, mas, tipo. Como é que Cara, tu avalia aí? Tudo tem gosto de como é que eu galinha? sobrevivo? Sobrevivo. Cara, então, primeiro, eu não como carne, né? Ah, é verdade. Segundo, não é que tem gosto de galinha. Cara, eu não gosto da comida aqui. Vou ser bem séria, eu odeio a comida aqui. Ela é gordurosa demais. Eles colocam muitas coisas artificiais na comida. Ela não é uma comida, tipo, saudável, sabe? Uhum. E a comida saudável que eu gosto, tipo, comida. A gente fala Western food, né? Comida. Cara, ela é muito cara, velho. Tipo, uma refeição, se tu quer comer num lugar bom, é, sei lá, 80, 90 reais. Então, é caro. Uhum. Então, eu tento comer, às vezes eu como num lugar mais caro, às vezes eu como num lugar mais barato, mas eu não gosto muito da comida aqui, não. Uhum. Ela é muito artificial, assim. E assim, ó, eles são viciados em comida. Eles são fucking viciados em comida. Tipo, tem, tipo, night market. Então, tu sai de noite e tem, tipo, comida, várias ruazinhas pequenininhas, cheio de comida de rua, assim, cheio de comida de rua. E os ratão passando do lado, né? Pô, quando vê, já entra na sopa ali, já é uma proteína a mais na sopa dos caras aí. Ai, Gente, que sério. horror. E aí eu tive várias alergias alimentares, então a comida é um pequeno empecilho. Uhum. Acho que vamos. Não sei, tem mais. Mas acho que era isso, né? Vamos encerrar. Vamos encaminhando agora para o Vamos encerramento. Então, encaminhando. gostaria de agradecer a Carolina por disponibilizar um tempinho na noite dela aí já. Depois o dia inteiro corrido aí, então deve ainda disponibilizar um tempinho. Queria agradecer por participar então do Automatalk aí, que eu tenho certeza que vai ter muita gente que nem a Laura que vai se inspirar aí, que quer seguir na carreira acadêmica aí. É muito bom ter uma pessoa assim de referência mesmo, E ainda mais uma pessoa tão gente boa aí que aceitou o nosso convite aí pra vir no Capaz, nosso galera. humilde podcastzinho aqui, então. uh, Acho que é por aí mesmo, então. Acho que é isso. Muito obrigada. Foi uma honra te ter aqui. E eu fico muito feliz que tenha sido meu primeiro episódio tenha sido contigo. E acho que para encerrar, se tu tiver uma última dica assim para pessoas como eu que querem seguir essa área, uma última dica assim de inspiração para encerrar o episódio. Cara, o que eu ia falar? Primeiramente, obrigada, né, por terem me chamado. Foi um prazer fazer isso, não tem problema nenhum. E caso alguém que tenha alguma dúvida sobre Taiwan, tenha alguma dúvida sobre qualquer outra coisa, pode falar comigo, é super de boa. Sou uma pessoa bem tranquila, eu não mordo, kaká. A gente vai linkar o site da Carolina aqui embaixo, pessoal. A gente ficou um pouco intimidado, assim, quando viu o naipe do convidado, assim, e daí. Não, mas ó, pessoal, ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa, ela é gente como a gente, exatamente. Se tu convidar, se ela tivesse aí, convidar pra comer um pastel ali na esquina, ela ia de boa, assim, então. Não, Boa, pastel não, gente. pastel de maçã que nem tinha aqui na cidade. Capaz, gente de boa, podem falar comigo. Sobre a última dica, né, cara, eu acho que, velho, como aquela frase que não é um clichê, né, mas, velho, façam o que vocês querem fazer da vida de vocês e foda-se todo mundo, velho. Se tu quer dar o cu na rua, dá o cu na... Brincadeira, não dá o cu na rua, não. Dá em casa, no lugar fechado, melhor. Mas, enfim, sigam aquelas coisas que vocês querem e foda-se o que os outros pensam. Tipo, tem opiniões que não valem a pena. Show de bola. Até mais, pessoal. Obrigado por assistir mais um episódio. Até Até a mais. próxima. Obrigada, Carolina.